Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, hoje, nossa última aula da semana. Essa semana a gente dedicou aos asanas e aos vários tipos de asana. A gente separou eles pelas suas funções, né? Então, a gente fez extensão e flexão em uma aula, flexão e lateralização, abdominais e equilíbrio, e hoje a gente vai para a última classe aí dos asanas, que serão invertidas e relaxamento. É óbvio que a gente pode classificar os asanas de outra forma também, não é só uma maneira de classificação, mas existem várias outras formas, e que alguns asanas possuem mais de uma propriedade dentro deles. Por exemplo, o Halasana. Hoje a gente vai fazer Halasana como uma invertida, mas Halasana também é uma flexão. Halasana também possui extensão, né? Os asanas, alguns deles possuem várias camadas aí dentro deles, e aí vai depender do que a gente quer trabalhar com eles dentro de uma prática. E a gente vai enfatizar isso, tá bem? É muito importante, antes da gente começar essa aula, como eu falei, a gente vai ter muitas invertidas. Vocês já sabem que as invertidas possuem diversas contraindicações. Gente, isso não quer dizer que a prática do yoga é perigosa, tá? Isso quer dizer que a gente tem que conhecer o nosso corpo e entender o que a gente está fazendo. Qualquer coisa pode ser perigoso se você não se conhecer, não souber suas limitações. Então, quando a gente vai praticar invertidas, é importante que a gente se atente a algumas condições. Problemas cardíacos, por exemplo. Nas invertidas, gente, o nosso umbigo fica acima do nosso coração. E esse o parâmetro para a gente definir se uma postura é uma invertida ou não. Só que aí existem vários tipos de invertida. Em Setubandha Sarvangasana, na meia ponte, é só um pouco. É uma inversão bem leve. Quando a gente fala de Sarvangasana, a vela, já é uma inversão enorme. Quando a gente fala de Halasana, a gente passa, né, totalmente para o outro lado. Então, nessas posturas que exigem muito, uma inversão muito grande, é melhor que pessoas cardíacas não façam. Ou então que elas entendam, né? Qual é a questão cardíaca, o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso, gente, só um médico vai poder dizer. O médico vai virar para você e falar, olha, você pode fazer até aqui, você pode fazer até ali, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção. Caso você tenha comido recentemente, não esteja muito bem no estômago, também vá com calma, vá olhando, porque a gente não quer que ninguém passe mal. Período menstrual também é uma questão, então ficar atenta a isso. E vamos pensar, questões cervicais, né? Questões da coluna em geral, precisam ser observadas quando a gente vai fazer uma invertida, tá bom? Então já vou deixar esse alerta no começo do vídeo, no começo da aula. Atenção, atenção. Caso você tenha qualquer uma dessas condições, atenção. Tenha cuidado durante essa aula, principalmente por ser uma aula em que a gente vai focar muito nas invertidas. Tá bem? É isso. Então, semana que vem a gente vai começar a trabalhar os pranayamas. Então, as aulas terão um pouquinho menos de asanas para que a gente possa aumentar o nosso tempo de pranayama, tudo bem? Eu sei que para algumas pessoas pode parecer um pouco chato, mas é muito importante a prática de pranayama. Hoje, inclusive, vou trazer um pranayama novo. E é isso. Semana que vem também outro aviso. Semana que vem tem feriado na sexta-feira, então não teremos aula na sexta, ok? Vamos ter apenas 3 aulas semana que vem. E na outra tem um feriado na segunda, então também não teremos aula na segunda. Show? Perfeito. Então, vamos começar a nossa aula, então, entoando o nosso mantra, Sahanavavatu, que é um Guru Shisha, um mantra de aluno para professor, de professor para aluno. Ele fala sobre essa relação. Vocês têm lá no grupo, né, toda a tradução desse mantra, porque é importante que a gente entenda o significado dele para que a gente possa entoá-lo em sua plenitude. Eu vou só afastar um pouquinho da minha boca o microfone para que ele não ache que é
que é um ruído? Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishabhai Om Shanti Shanti Shanti. E agora sim, nós começamos a nossa aula. E como hoje a aula é sobre invertidas e relaxamento, vamos começar com um relaxamento, que vai ser o nosso momento de chegar na aula. Então, vamos entrar em Shavasana, a postura do morto, deitando lá no chão, com a barriga para cima. E estendemos as pernas e deixamos elas separadas, os braços ao longo do corpo, deixamos um espaço nas axilas, os pés caem para fora e as mãos estão voltadas para cima. Caso você queira, você pode adicionar almofadas, cobertores, enfim, o que for melhor para você entrar em Shavasana. E se você não consegue relaxar em Shavasana, você entra em alguma outra postura de relaxamento da sua preferência. Sentimos o nosso corpo neste momento. Sexta-feira, então já tivemos a semana inteira de práticas, de trabalho, de tudo mais. Como está o seu corpo agora? O que você está sentindo agora? Perceba tudo isso e ilumine o que você sente. Também sinta as partes do seu corpo que tocam o chão. O que você sente nesses pontos de contato com o chão? Quais são os pontos de contato do seu corpo com o chão? Você está relaxando esses pontos de contato? Ou você está tensionando eles enquanto presta atenção neles? É importante que você permita que essas áreas relaxem e não se tensionem. Durante a nossa prática, a gente nunca, nunca, nunca vai ter como objetivo tensionar uma parte do corpo. Não. A gente pode esforçar uma parte do corpo, sim, isso sim. A gente pode alongar uma parte do corpo, com certeza. Mas tensionar, não. Esse nunca será o nosso objetivo. Mesmo porque, dentro do yoga, nós prosseguimos e nós avançamos apenas pelo relaxamento. Observe um pouco o seu corpo e deixe que as preocupações e os assuntos que não têm nada a ver com essa aula fiquem de fora dela.
esteja completamente aqui e se comprometa com você mesmo. Esse compromisso não é nem comigo, mas sim com você. Porque a prática, por mais que eu esteja aqui praticando com você, por mais que às vezes a gente está numa sala praticando com várias pessoas, a prática ainda assim é individual. Ela não vou dizer não importa, tá? Ela não importa aos outros, importa a você. Os outros não precisam saber o que você está fazendo. Você precisa saber o que você está fazendo. E aos poucos, adotamos respirações mais profundas. E começamos a fazer movimentos leves com o corpo, relembrando ele. Estamos aqui. Para começar, levamos as nossas mãos lá atrás da cabeça, entrelaçadas atrás da cabeça. Podemos agora juntar um pouquinho nossas pernas e trazer elas dobradas, os joelhos apontam para cima e as plantas dos pés estão no chão. Sinta as escápulas tocando bem no chão. Sinta o alongamento no peito, nas axilas e no braço. Então, os cotovelos apontam para cima e nós vamos trazer a cabeça mais perto do peito. O queixo vai tentar encostar lá no peito. Mas a força não é feita com o pescoço. Quem fará a força são os braços. A cabeça está entregue nas mãos. Puxamos então e mantemos um pouquinho. Lembre-se de que a cabeça está entregue às mãos. Aos poucos retornamos com a cabeça no chão. Os braços se mantêm abertos e nós vamos entrar numa outra postura de relaxamento. Ela pode parecer um pouco estranha e a princípio pode ser um pouco difícil de relaxar nela. Se está muito ruim ficar com os braços assim atrás da cabeça, você pode estender eles um pouco lá para trás. Não precisa ficar com eles desta forma aqui, tá? E para a gente completar essa postura, nós vamos unir as plantas dos pés lá embaixo, deixando que os joelhos caiam cada um para o seu respectivo lado. Gente, essa é sim uma postura de relaxamento. Algumas pessoas, inclusive, fazem um relaxamento longo aqui. Pode parecer estranho porque o nosso instinto é segurar as pernas, né? Não deixar que elas caiam. Por quê? Porque isso causa um alongamento e às vezes pode ser incômodo. Mas não, a ideia é que a gente consiga relaxar nessa postura. O seu pé pode variar. É legal que você consiga trazer ele um pouco mais perto da virilha, mas fique à vontade. Lembrando, a postura tem que ser confortável. Vamos tentar ficar um instante nessa postura. Às vezes a gente não consegue abrir tanto, né? Nossas pernas ficam um pouquinho mais para cima. Tudo bem, não tem problema. Você pode se ajudar colocando uma almofada aqui embaixo do quadril.
E vamos retornar as nossas pernas. Elas seguem dobradas, apontando lá para cima. Pode soltar as mãos agora de trás da cabeça. Às vezes a gente não sente muito relaxado nessa postura, mas a ideia é que a gente consiga, aos poucos, ir relaxando o esforço quando estamos nessa postura, para que ela se torne mais confortável. E vamos então à nossa primeira invertida do dia. Eu acho que ela é a invertida mais simples que a gente vai ter hoje. Esse é Tubanda Sarvangasana, a ponte. Vocês já conhecem, a gente costuma fazer bastante essa invertida. O que nós vamos fazer? Seguindo com as pernas do jeito que elas estão flexionadas, os joelhos apontando para cima, as mãos encostam ao chão e os braços ficam ao longo do corpo. A nossa ideia é tirar o quadril do chão, usando os glúteos e as coxas. E nós levantamos o nosso quadril lá para cima. Caso você prefira, você pode unir as suas mãos lá embaixo do corpo. E aí acaba subindo um pouquinho nos seus ombros e aumentando esse arco. Aos poucos retornamos, vértebra por vértebra, encostando no chão. Sentimos o contato da lombar no chão e os efeitos dessa postura no nosso corpo. A próxima postura não é a meia ponte, é a ponte completa. Então, por favor, vocês sabem, a ponte completa é uma postura bem exigente, mas bem exigente mesmo. Exige um core fortalecido, exige braços e pernas fortalecidas. Então, caso você não vá fazer, e ela é uma invertida maior do que a meia ponte. Então, caso você não faça ela, você segue fazendo a meia ponte novamente, ok? Mas se você for fazer ela, as pernas permanecem como estão e as mãos vão ao lado dos ombros, viradas para os nossos pés. Os cotovelos apontam lá para cima e nós faremos a mesma força de tirar o quadril, porém, vamos tirar as costas também. É uma postura mais forte, então você volta quando precisar, ok? Vamos lá. Retornamos devagar. Não vou exigir muito nessas posturas mais fortes, porque hoje vamos ter algumas. Mas lembrando que também estamos falando de relaxamento, então sinta um pouquinho o seu corpo agora. Faça esse movimento de báscula com o seu quadril, afastando a lombar do chão e trazendo ela mais próxima do chão. Isso vai trazer um conforto para a sua lombar. Vamos trazer as pernas no peito como se fôssemos fazer Pavanamuktasana. Mas não vamos fazer agora. Nós vamos apenas relaxar aqui nessa postura. Então, não tem necessidade de puxar as pernas para o peito agora. Não. Você só apoia as suas mãos lá na frente do joelho. E deixe que o seu corpo relaxe um pouco aqui. Aproveite para sentir os efeitos da prática até agora. E para sentir toda a sua coluna encostando no chão. Essa é a ideia agora. Que o arco lombar seja reduzido a zero. Que você possa sentir que toda a sua coluna toca o chão. Relaxe nessa postura.
Depois de relaxar aqui, nós faremos agora outra postura também muito exigente, que é a Sarvangasana, a vela. Então, eu vou sempre trazer uma outra postura que também é possível, mas que também é uma invertida. Então, por favor, atenção. Vocês assistiram o começo da aula, então atenção. Caso você vá fazer a vela, ou caso você vá fazer a outra postura, que vai ser a Ardha Halasana, as pernas estendidas, tá? Nós vamos fazer primeiro Ardha Halasana e de Ardha Halasana seguimos para a vela. Então, caso você vá ficar em Ardha Halasana, você só vai parar no meio. As pernas estão estendidas e unidas, os braços ao longo do corpo e mãos no chão. Aqui eu vou ter que fazer um desvio porque eu tô com os pés embaixo do móvel, mas nós vamos subir as pernas para que elas fiquem formando um ângulo de 90 graus com o chão. As pontas dos pés, elas vão apontar para a nossa cabeça e a planta do pé vai apontar para o teto. Aqui nós estamos em Ardha Halasana. Em Ardha Halasana não se segura as pernas, ao menos que esteja muito difícil para você manter essa postura. E você também não precisa ficar com as pernas 100% estendidas, você pode dobrar elas. Eu apenas não recomendo que você diminua esse ângulo, porque isso aqui vai exigir muito do seu abdômen e da sua coluna. Se você vai ficar em Ardha Halasana, fique à vontade para continuar aqui, dobrar suas pernas ou até mesmo segurar, caso você não aguente ficar com as pernas sem segurar. Caso você vá seguir para a Sarvangasana, que é a nossa vela, venha comigo. Nós vamos agora levar as nossas pernas mais para cima, tirando o quadril e a lombar do chão, com um pequeno retornamos devagar, independente da postura que você estiver. Pode dobrar as pernas, para que a gente sinta a lombar no chão agora. E relaxe um pouquinho, acabamos de fazer uma postura bem desafiadora. Eu não sei se meu áudio cortou na hora que eu estava na vela, então eu vou repetir. Na hora que eu estava lá na vela, eu mostrei para vocês que a vela, o ideal é que a gente fique com as pernas retas e que a gente forme essa reta desde lá dos nossos ombros, tá? E algumas pessoas, eu fiz para vocês, elas dão uma quebradinha e não fica 100% reto. Isso está errado? Não está errado. Isso significa que o seu core não é forte o suficiente ainda. E você acaba entrando numa outra postura, que também é uma invertida. Não tem problema, gente. Mas é legal que você não jogue muito peso lá na sua cervical quando você fizer isso, que você consiga distribuir legal lá para os seus cotovelos. E que vá treinando o seu core, para que você tenha força o suficiente para aí sim ficar bem retinho na postura. Beleza? É um desafio, gente. É um desafio. Durante essa falação toda, acho que já deu tempo da gente sentir um pouquinho, né, os efeitos da prática no corpo. Então, nós vamos agora para uma postura complexa. Eu sei que ela é uma postura complexa, eu sei que é uma postura desafiadora,
E eu sei que muita gente não gosta dessa postura, porque ela realmente exige bem do corpo, que é Halasana, o arado. Gente, por mais que ela seja uma postura muito difícil, ela é muito interessante, porque como eu falei no começo do aula, ela tem tantos aspectos diferentes, é muito legal. Mas eu entendo que nem todo mundo faz o arado. E é por isso que a opção para o arado vai ser a mesma opção que a gente tinha lá na vela, que é o meio arado. Ardha Halasana. Ai, nossa, não quero fazer de novo. Tudo bem, se você não quer fazer de novo o meio arado, fique à vontade para fazer a meia ponte Setubandha Sarvangasana de novo, tá bom? Para a gente chegar no arado, a gente passa pelo meio arado, assim como para a gente chegar na vela, a gente também passa pelo meio arado. Gente, por favor, essa daqui é a que eu vou pedir mais atenção de vocês. Então, todas aquelas contraindicações valem 20 mil vezes agora, por favor. E se você vai fazer o arado, eu, por exemplo, tenho que ir mais para cá, porque a gente precisa de um grande espaço ali atrás para as nossas pernas conseguirem tocar ao chão. Nem sempre que a gente consegue tocar a perna no chão, tá? É um treinamento. Eu aqui não vou conseguir estender as pernas, mas você aí na sua casa vai estender as pernas e subir elas 90 graus. Aqui, meio arado. Acabamos de fazer o meio arado. Se você for parar aí, ok. Dobre as pernas caso precisar, segure as pernas caso precisar. Fique à vontade, a prática é sua. Só não faça errado, só não se machuque. Agora, se você vai seguir para o arado comigo, atenção. Mãos no chão, nós vamos dar o mesmo impulso. Mas agora, ao invés de seguirmos com a perna lá para cima, vamos seguir com as pernas para trás. Se você só chega aqui, ok, você vai ficar aqui. Se você não consegue manter as pernas esticadas aqui, tudo bem, você pode dobrá-las e trazer os seus joelhos ao lado das orelhas, quase como se eles fossem um headphone. Mas se você consegue progredir, você vai levar a sua perna lá no chão. Os pezinhos tocam no chão. E a ideia é que você distancie eles da cabeça cada vez mais. Atenção! Você entrou aqui, você não mexe mais a sua cabeça e o seu pescoço. É muito perigoso. Você mantém as suas mãos lá para trás, ou você pode segurar a coluna, caso você se sinta mais confortável. E caso você consiga, as suas mãos vão lá para trás da cabeça. Não embaixo, atrás. Retornamos devagar, com cuidado. Pode retornar com as pernas dobradas. Eu nem tenho como retornar de outra forma aqui. E vamos novamente descansar. E nós vamos descansar novamente trazendo as pernas agora lá no peito. Caso você queira, você pode fazer um balancinho com as pernas. Escolha aí qual a amplitude desse balancinho. Tem gente que gosta de ir lá quase encostando no chão. E tem gente que gosta de ficar bem piquititinho. A ideia é que você traga um conforto para sua coluna. Halasana, gente, é uma postura extremamente forte. Então, é normal que você sinta, atenção ao que eu vou falar agora, um leve desconforto na lombar após fazer. Leve desconforto na lombar. Vocês sabem a diferença entre um leve desconforto e uma dor. E ele cessa rapidamente. Aos poucos você vai parando o movimento, vai relaxando com as pernas aí próximas ao peito.
Vamos aproveitar que estamos deitados aqui com a barriga para cima para fazer uma postura que ela é complementar à Sarvangasana, a postura da vela, que é Matsyasana, o peixe. Quando a gente diz que uma postura é complementar à outra, o que a gente pensa? Poxa, vamos pensar na nossa cervical, tá? Quando formos falar dessa complementariedade. Em Sarvangasana, na vela, a nossa cervical ela tá bem comprimidinha, né? Porque a gente tá com o peso praticamente todo aqui nos nossos ombros, cabeça e cotovelos. Então ela fica bem comprimidinha na parte da frente, né? Ela fica mais alongada atrás. E aí, quando a gente faz Matsyasana, é o contrário. A parte de trás da nossa cervical vai se comprimir e a parte da frente vai se alongar. Por isso que eles são exercícios que combinam bastante, que são complementares. E que é bem legal numa prática que a gente tem esses exercícios complementares. Isso faz bem para o nosso corpo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ou esticar as nossas pernas e deixar elas juntinhas estendidas, ou nós vamos fazer lótus. Você só tem essas duas opções. Eu não vou dar hoje a opção de apenas cruzar as pernas, não. Ou lótus ou pernas estendidas, ok? Caso você vai ficar com as pernas estendidas, você vai levar os seus braços para trás do corpo. Isso mesmo, você vai subir em cima dos seus braços, tá? Caso você faça lótus, atenção, é só se você faz lótus, tá? Se você não faz, não inventa não. Caso você faça lótus, você vai fazer a lótus. E ó, fazer lótus quer dizer que a sua perna depois encosta no chão. E a ideia agora é a mesma para ambas variações. O que nós vamos fazer é deixar os nossos cotovelos apoiando bem o chão e levar a nossa cabeça, o topo da nossa cabeça, lá no chão, olhando para trás. Então, respira e vamos lá. Retornamos devagar. Se você está em lótus, descruze as pernas. Pode dar uma separadinha nas pernas para sentir um pouquinho os efeitos. O peixe é um exercício muito bom, mas a gente não pode ficar muito tempo nele, tá? Não é muito bom ficar com a cabeça virada desta forma por um longo período. Então, enquanto lá em Sarvangasana a gente pode ficar mais tempo, aqui no peixe, menos. Sinta os efeitos da prática no seu corpo. E aos poucos, vamos nos virando de lado até que a gente fique de bruços no chão. E aqui de bruços, a gente vai fazer algo novo, tá? E é a postura do golfinho. Eu pensei muito se hoje eu ia trazer Shirshasana para vocês. Shirshasana é uma invertida muito legal, mas ela é o pouso sobre a cabeça. Eu não vou trazer Shirshasana não. Porque eu acho que é uma postura bem mais delicada, é uma postura que pode levar a muitas questões. E eu não quero fazer isso com vocês sem que eu esteja junto de vocês, assim, de fato, assim.
no mesmo ambiente. Porque muitas coisas podem dar errado em Shirshasana. Então, é bom que eu esteja presente com vocês para fazer Shirshasana, tá bom? Mas o golfinho é uma postura que dá pra gente fazer. E como é que a gente vai fazer o golfinho? Primeiro, vamos entrar em 4 apoios, lá na postura do gato, que vocês já conhecem, né? Então, ficamos com as nossas mãos lá embaixo dos ombros e as pernas embaixo do quadril. Ficamos agora numa postura mais neutra. E a ideia é que a gente faça como se fosse o cachorro. Só que, ao invés dos nossos braços estarem assim estendidos, nós vamos apoiar antebraços no chão. Como se a gente fosse fazer aquela variação do gato em que colocamos o peito no chão, sabe? Mas não vamos colocar o peito no chão, tá? O que nós vamos fazer aqui é colocar a nossa cabeça no chão, caso seja sua vontade. Mas atenção, deixa eu fazer primeiro. E nós vamos levantar o nosso quadril. Como se estivéssemos no cachorro, só que aqui nós estamos com os antebraços no chão e a cabeça também. Não vira. Fica aqui. Atenção, hein? Problemas cervicais? Não faz. E retornamos para o gato. Gente, por que eu dei este asana e não o shirshasana? Se vocês já fizeram o pulo sobre a cabeça, vocês vão perceber que ele é quase como se fosse um preparatório para o outro, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda primeiro esse asana para depois fazer o pulo sobre a cabeça. Legal? Voltamos a ficar russos e descansamos aqui. Faremos, então, Bhujangasana, postura da cobra. Hoje eu quero que a gente faça com as mãos unidas ali em cima dos glúteos, queixo ou testa no chão, pernas unidas e estendidas. Vamos juntar as nossas escápulas e puxar os braços lá para trás até que o nosso peito saia do chão e nós olhamos lá para cima. Retornamos devagar, relaxamos. E nós faremos agora Salamba Bhujangasana, que é a esfinge. Vocês se lembram da criança assistindo televisão? Então, ela é bem parecida com a criança assistindo televisão, tá? O que nós vamos fazer é as pernas. Então, a gente está lá deitado, né? As pernas estão abertas no tamanho do seu tapetinho e os pés para fora, como na criança assistindo televisão. Nós vamos apoiar os antebraços no chão e levantar o corpo, ok? Antebraços no chão, levantamos o corpo, olhamos para frente.
Entenderam por que é uma esfinge? Eu falei pra gente deixar as pernas como na criança, porque eu acho que assim a pubis fica mais fixa no chão. Mas você também pode fazer com as pernas unidas, caso você queira. Mas assim eu sinto que existe uma estabilidade um pouquinho maior. Aqui, a gente vai sentir mais a parte mais baixa da coluna, diferente da postura da cobra. Retornamos devagar. E, ao invés de descansarmos aqui de bruços, vamos nos virar e ficar de barriga para cima. E para terminar a nossa sequência de asanas, nós vamos fazer Pavana Muktasana. Vocês já conhecem muito bem. Vamos trazer as pernas dobradas em direção ao peito, abraçar elas lá pela frente dos joelhos e, com um certo vigor, trazer elas mais próximas do peito. Não enrole os seus ombros lá para frente, não. Eles estão relaxados no chão. E para completar essa postura, vamos levar a testa em direção ao joelho, levando o queixo no peito. Retornamos primeiro a nossa cabeça, depois as nossas pernas. E nós vamos entrar em Shavasana agora, então deslize as pernas lá para baixo, deixe elas bem separadas, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, mãos viradas para cima, e a gente abre um espacinho nas axilas. E vamos aproveitar agora este novo momento de relaxamento. Hoje nós fizemos uma prática bem vigorosa mesmo. E o nosso corpo vai sentir tudo isso que nós fizemos agora. Não é para sentir dor, gente. Se você sente dor após uma prática como essa, é alguma coisa errada. A gente sempre fala sobre respeitar os seus limites, estar no conforto. No conforto a gente não sente dor. E também a gente precisa saber diferenciar o que é dor e o que é alongamento. Às vezes a gente vai fazer, por exemplo, o Paschimottanasana, que é a pinça, e as pessoas falam, essa postura dói muito, essa postura dói muito. Não, ela não dói muito, ela alonga muito. Se ela está doendo muito, é porque você está fazendo errado, você está passando do seu limite. E sinta como está o seu corpo agora, depois de toda essa prática. Veja se é mais fácil entregar o peso do seu corpo para o chão. Veja se existe alguma parte do seu corpo que antes estava tensa e agora não está mais. Ou se aconteceu o contrário. E nós vamos começar a relaxar ainda mais lá os nossos pés. Seguimos relaxando as panturrilhas e os joelhos. O relaxamento vai subindo pelas coxas até chegar lá nos glúteos.
Sinta como essa parte do corpo pesa no chão e permita que ela pese. O relaxamento vai subindo pelo quadril e chega no seu abdômen e na sua lombar. E você sente todo o arco da lombar relaxando. E você permite que o relaxamento vá subindo até as primeiras costelas. Deixe que ele suba pelo tórax até alcançar o peito e toda a coluna. Ele chega até as clavículas, as escápulas e os ombros. Essa é uma região que a gente costuma tensionar muito. Não deixe que os seus ombros pesem. Permita que o relaxamento desça pelos seus braços, passe pelos cotovelos, pelos antebraços e pelos pulsos, até chegar nas mãos. Quando as mãos estão relaxadas, elas não ficam hiperestendidas e também não seguram nada. O relaxamento continua a subir, passando pela sua cervical, pela garganta também, até chegar na sua cabeça. Sinta o peso da cabeça no chão e se permita relaxar a face. A testa fica lisa, não existe nenhuma ruga na testa. E as sobrancelhas querem escorregar lá para as têmporas. Relaxando as pálpebras e o fundo dos olhos. Até que chegamos ao maxilar, que nós destravamos. Separamos um pouco os dentes. Deixamos que a língua relaxe dentro da boca e que os lábios se entreabram. Apenas sinta o seu corpo agora no relaxamento. Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas e começamos a fazer movimentos suaves com o corpo, até que a gente se espreguiça, fica à vontade para bocejar, caso o bocejo venha, e vamos cada um no nosso tempo, nos colocando de lado, até que a gente se sente com as pernas cruzadas e a coluna ereta.
Agora a gente pode manter os olhos abertos só por um pouquinho de tempo, porque eu quero passar para vocês um pranayama novo. Mursha Pranayama. Ele é muito simples, gente. Eu vou primeiro explicar ele para vocês e depois nós faremos algumas sequências juntos. Mursha é muito, muito, muito simples mesmo. Nós começamos inspirando normalmente pelo nariz. Vamos fazer isso em 5 tempos. Depois, nós faremos Jalandharabandha com a trava também no nariz. Jalandharabandha é aquela trava de pescoço. Então, na pausa respiratória, nós fecharemos o nariz e levaremos o nosso queixo no peito. Depois da pausa respiratória, soltaremos o nariz, mas continuamos em Jalandharabandha e expiramos aqui. E depois da expiração, levantamos a cabeça para inspirar. Muito simples. Então, a gente inspira normalmente pelo nariz e vamos fazer em 5 tempos. Caso você quiser, você aumenta ou diminui esse tempo. Lembrando sempre que a expiração tem o dobro do tempo da inspiração. Faremos a pausa respiratória em 10 tempos. Você pode aumentar ou diminuir. E depois faremos a expiração também em 10 tempos. Ok? Vamos fazer 5 ciclos completos, cada um no seu tempo, começando agora. Depois de completar os 5 ciclos completos, você deixa a respiração livre e a observa.
Permanecemos de olhos fechados e agora nós faremos a nossa meditação dos 10 ohms. Vocês podem fazer a contagem nas mãos e eu gostaria que vocês entoassem os ohms também aí na casa de vocês. Não precisa fazer agora, não precisa fazer de microfone aberto. Se você estiver assistindo agora, faça agora, claro. Mas não precisa abrir o microfone para fazer junto comigo. Você faz aí, na sua casa. Eu vou fazer aqui para que vocês não se percam. Às vezes a gente se perde nessa contagem, tá bom? A nossa âncora será o Vidya Mantra. Caso você se perca, volte para a âncora. Volte sempre para a âncora. É ela que vai te trazer de volta para a meditação. Lembrando que esse looping faz parte da meditação. Não se culpe por perder a atenção. Isso faz parte e vai diminuindo com o tempo. Om. 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 Depois de repetir o Vidya Mantra 10 vezes, você apenas observa a sua respiração. Perceba se sente algo diferente. Eu particularmente sinto que depois de Murcha Pranayama, existe uma diminuição na vontade de respirar. A gente respira um pouco menos. E semana que vem eu vou apresentar para vocês os Yoga Sutra de Patanjali sobre Pranayama. E o primeiro Yoga Sutra, ele diz que Pranayama é cessar a respiração. Então, é interessante que a gente sinta isso. Às vezes, durante a pausa respiratória, pode acontecer da pessoa sentir um pouco de desespero para respirar. Isso quer dizer que a pausa está muito longa.
Então a gente precisa diminuir esse tempo aí de pausa e não se preocupe, com o passar do tempo, com a prática, você vai conseguir aumentar esse tempo. Mas é importante que você não faça o seu corpo sofrer, isso é um sofrimento, tá bom? Namastê, muito obrigada pela prática de hoje, que vocês tenham aproveitado, que vocês não tenham forçado demais, que vocês tenham prestado muita atenção em tudo que eu falei lá no começo sobre as contraindicações das invertidas. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, no grupo ou comentar aqui no YouTube. Bom final de semana e até semana que vem.